A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus queridos irmãos, eu estou aqui na rua, mas Deus tocou no meu coração que eu fizesse este áudio, vídeo. Glórias sejam dadas a Ele. Glórias a Deus. A palavra de Deus vai dizer, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo de 5 a 11, que o Senhor castiga e corrige a quem Ele ama. Porque muitos não querem aceitar a correção de Deus, muitos não querem ser corrigidos, muitos querem ficar de oba a oba na obra de Deus, fazendo o trabalho de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas a Bíblia também fala que com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. E essas palavras aqui que eu estou, através desse áudio, vídeo, falando, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é para os meus irmãozinhos que são servos de Deus, que são filhos de Deus, mas não são legítimos ainda. Porque ainda tem coisa da carne, tem coisa do mundo ainda que agem no corpo desses meus irmãos. E com isso faz com que meus irmãos não sejam aprovados pelo nosso grande e poderoso Deus, no nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 5, está escrito assim: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Então esta parte, esse versículo, diz para que você preste atenção, meu filho. Preste atenção, servo do Deus vivo. Preste atenção, meu irmão. Quando Deus, Ele vem para te repreender. Quando Deus vem te dar uma palavra de exortação para teu próprio crescimento, Ele fala, preste atenção. Mas sabe o que acontece? Você se ira, você fica furioso, achando que não é de Deus. E se você não tem uma comunhão sincera com Deus, você acha que Deus tem que falar com você, porém você não está no prumo, você não está no caminho certo, né? Que Balaão estava desobedecendo a Deus, e ele não ouviu a voz de Deus, nem entendeu que a mula estava indo na direção contrária ao anjo que foi enviado por Deus para matá-lo com a espada na mão. Então, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende. E quando Deus fala para que você preste atenção, aí você vai lá no livro de Jó, e você dá uma lida no livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 17, que está escrito assim: feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Repito, feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não desprezes o castigo do Deus Todo-Poderoso. Olha aí, meus irmãos. Então, quando alguém chega para te exortar, quando alguém chega para falar com você, te dá uma correção vinda da parte do nosso glorioso Deus, a quem Ele ama, e é por isso que Ele te corrige, e você não aceita. A gente pode ir lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, olha o que está escrito, meu irmão. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o
castiga e não se desanime quando ele o repreende. Então, mandou você prestar atenção de novo. E aqui nesse versículo diz, no versículo 11 de Provérbios 3, que Deus castiga, Então preste atenção, é Deus que castiga. Por quê? Porque você pode estar desobedecendo ou estar no plumo errado. Aliás, está fora do plumo. Versículo 12 de Provérbios 3. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Está vendo aí, meus irmãos? O Senhor corrige a quem Ele ama, então Ele te ama. Por isso a correção de Deus. Por isso a correção do Senhor na sua vida, porque Ele te ama, Ele não quer que você se perca. Se você entrar numa rebeldia, Deus ainda vai te corrigir, vai falar com você para te dar uma correção ou vai até te castigar. Olha a palavra sendo dita. No livro de Hebreus, a qual eu estou lendo agora, nós voltamos de novo ao livro de Hebreus, capítulo 12. E agora a gente vai ler o versículo 6, que diz assim: pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Então, olha aí. Pois o Senhor quem? O nosso Deus castiga, corrige a quem Ele ama e aceita como filho. Você não confessou Jesus? Não foi batizado com o Espírito Santo? Mas se você entra num caminho errado, achando que Deus está nesse caminho, desviando do caminho estreito que conduz à salvação, enquanto você estiver vivo, há ainda a salvação. Então Deus vai te corrigir. Deus vai pegar no teu pé para te repreender, para te castigar, para dar uma palavra de exortação, de correção, porque Ele te ama. Então Ele não quer que você fique nesse caminho que está errado. Por mais que você o conheça, por mais que você seja batizado com o Espírito Santo. Então Ele vai te corrigir, Ele vai te castigar uma hora. Aqui, a palavra está aqui, ó. E castiga quem Ele aceita como filho. Olha aí. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama. Olha aí, ó. Ele te ama, Ele te aceitou como filho. Porém, se você entra numa direção contrária a que Ele te ensinou, a que o Senhor Jesus te ensinou, a que o Espírito Santo te ensinou e está lhe ensinando, você provavelmente passará por uma correção do Senhor, através de algum outro servo, algum profeta, ou algum pastor, ou alguma liderança em geral, ou até um irmãozinho também do seu lado. E o próprio Deus pode te castigar, e é o próprio Deus que te castiga, né? Como está aqui. Se a gente dá uma olhada lá no Apocalipse capítulo 3, no versículo 19, está escrito assim: eu corrijo, aqui é Jesus falando agora, ó, eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Olha aí, ó. Olha aí. Você que fica brincando com a palavra do Senhor. Você que fica brincando de ser cristão. Olha o Senhor Jesus falando: eu corrijo e castigo. Olha aí, correção e castigo. Olha aí, ó. Tem horas que você deve estar pensando no seu erro, que é o diabo que está agindo na sua vida, né? Pode até ser também, porque Jó, né, o Senhor permitiu, o nosso Papai do Céu permitiu que ele tocasse em toda a vida de Jó, nos filhos, na riqueza e até na saúde, não na alma dele. Não permitiu que Satanás o matasse, mas que ele sofresse um castigo. Se Jó, que era obediente e fazia, né, tudo certo, passou por isso, por que você na desobediência não vai passar? Por que eu talvez obedecendo não vou passar? Por que você obedecendo não vai passar? Mas como aqui é uma palavra de correção, é uma palavra para que você não fique nesse caminho estreito, de forma errada, de forma sem compromisso, sem responsabilidade.
como está aqui escrito nesse versículo 19, levem as coisas a sério e se arrependam. Levem as coisas a sério e se arrependam. Nós voltamos lá no livro de Hebreus de novo. Hebreus capítulo 12. E agora nós vamos ler o versículo 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Então Jesus falou o quê? Que no mundo nós teríamos aflições, tribulações, mas era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aqui nesse versículo fala: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Então quando você entra num sofrimento, fica paciente e lembre-se de Deus como se fosse um castigo dado por um pai, porque esse sofrimento com certeza no futuro breve vai te render frutos. E nisso também, nesse sofrimento seu, e se você suportar com paciência, isso vai provar que vocês são filhos de Deus. Se vocês suportarem, porque tem gente que não suporta e sai do caminho, não suporta e sai para o mundo, vai para o mundo, volta para o mundo. Aí é difícil. Se a gente for lá no Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, está escrito assim: fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Está vendo aí? Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Então tu viu aí que como nossos pais nos corrigem quando somos criança, o nosso Deus também nos corrige e nos castiga. A gente não dá castigo aos nossos filhos, a gente não bota de castigo, ou a gente dá umas palmadas como um castigo para ele se ligar, para ele ficar esperto que não pode fazer aquilo. Assim também é o nosso Deus, assim também é o nosso glorioso Criador. Em 2 Samuel, 7,14, olha o que está escrito: eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei, como um pai castiga seu filho. Olha aí, meus irmãos. Quando ele errar, olha o que o papai do céu está falando através do profeta Samuel. Quando ele errar, eu o castigarei, como um pai castiga seu filho. Então, você sendo filhos de Deus, meus irmãos, você vai passar pelo castigo de Deus. Quando você estiver numa desobediência, né, achando que você é maior do que o próprio pai, você, só porque está sendo muito usado, muito usada, acha que pode pisar nos outros, acha que pode fazer do seu próprio jeito. O altar que Deus te emprestou temporariamente, você pode fazer o que você quer no altar. Mas não é bem assim. Não é bem assim, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, não é bem assim. Vai passar pelo castigo de papai. Se você ver, lembra do rei Saul? Quando o profeta entregou para ele, o profeta Samuel, que ele devia entrar na cidade e matar tudo. Há um propósito, porque que Deus mandou matar todo mundo da cidade que ele tinha que entrar. Tinha um propósito, eu não vou explicar neste momento, né? Mas Deus mandou ele entrar na cidade e matar tudo, mulheres, crianças, homens, velho, até o gado.
Tinha um propósito, Deus não foi ruim, tinha um propósito. É que você não sabe o que era aquela cidade que Deus mandou o rei entrar. Só que o rei desobedeceu, né? Se eu não me engano aqui, mas os soldados pegaram os gados, né? Que Deus tinha mandado matar. E o profeta Samuel recebeu a revelação da parte de Deus. Desculpa aí o trem, tá? Estou aqui na rua. Recebeu a revelação da parte de Deus que ele tinha desobedecido, foi lá falar. E nessa desobediência, o que aconteceu? Saul, ele perdeu o Espírito Santo. E Deus o castigou enviando um demônio para agir na vida dele, olha aí. Um demônio para agir na vida dele. Olha que coisa terrível. Mandou um demônio para agir na vida dele. Foi Deus que está escrito lá, foi Deus. Castigou ele. E a gente volta lá para o livro de Hebreus. Não, na verdade a gente vai para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 13, versículo 24, que está escrito assim: quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Olha aí. E como é que funciona o castigo de Deus? A Bíblia fala que enquanto há vida, há salvação, né? Então, enquanto você está vivo, Deus vai fazer de tudo. Se você está no caminho errado, tanto faz se é liderança, se é ovelhinha, né? Se é membro, Ele vai fazer de tudo, ainda nessa vida, para te corrigir. Nem que Ele tem que te castigar, nem que Ele tem que falar milhares e milhares de vezes através da correção. Por quê? Quem ama um filho, como Deus te ama, então Ele o castiga, Ele corrige com a palavra forte. Tem hora que chega um profeta para falar forte com você, aceita a palavra, aceita a correção, porque Deus te ama. Mas tem gente que não, fica chateado, com um bico grande, gigante, e Deus não se agrada disso, né? Porque Ele está te tratando como filho. Amém? Nós vamos lá voltar para o livro de Hebreus. Voltar lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. E a gente vai dar continuidade à leitura. No versículo 8. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Tá vendo aí? Se vocês não são corrigidos por Deus, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. O que é ilegitimidade? Ilegítimos. Você é um filho ilegítimo, são filhos ilegítimos. Essa palavra ilegítimo significa que não satisfaz as condições exigidas pela lei e pelo direito. Então você não satisfaz a Deus com a sua maneira de viver, se Ele não te castiga. Se você não passa pela correção de Deus e pelo castigo de Deus, glórias a Deus, você não entra no plumo, você não se conserta, você não se arrepende do seu pecado que você está andando, mesmo no caminho de Deus, mesmo sendo chamado de filho, tendo sido batizado com o Espírito Santo, mas você entrou no pecado, você entrou numa direção errada, está quase saindo do caminho estreito que conduz à salvação. Se você não passa pelos castigos de Deus e pela correção de Deus, você se torna um filho ilegítimo. E nisso pode sim acarretar na sua vida a perca da sua entrada no reino celestial. Amém, meus irmãos? Você pode perder a sua entrada no reino celestial.
por causa da sua desobediência. Não a desobediência de Deus, mas a sua desobediência. Então eu vou deixar essas palavras aqui, né? Deus, ele te ama. Deus, ele corrige a quem ele ama. Deus castiga a quem ele ama. Porém, se você, toda vez que Deus for te corrigir, ficar aborrecido, toda vez que Deus vier falar através de alguém, porque você não está no plumo, então como é que ele vai falar com você? Porque tem gente que fala assim, se Deus não falar comigo, eu não aceito. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Como é que Deus vai falar com você se você não está no plumo? Se você não está correto nos caminhos do Senhor? Então toma cuidado. Porque eu, Leone, eu aceito a correção. Ah, mas Leone tem uma cara de mal, né? Que eu sou muito julgado pela aparência, porque eu sou alto, tenho quase 2 metros de altura, 1,89 m, né? Minha cara é fechada, prefiro ficar mais calado. E sou muito julgado devido à minha aparência, devido à minha altura, né? As pessoas não imaginam assim, ele se converteu, mas devia ser um traficante. Todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo não, porque todo mundo, né, é impossível. Eu não vou nem do Brasil sair. Se um dia Deus quiser me levar para outro lugar, fora desse país, para pregar a palavra, amém. Então, as pessoas que me conhecem, assim, a primeira impressão, a que fica é que eu fui traficante, a que eu matei, a que eu roubei, a que eu bato na minha esposa, olha aí, a que eu bato na minha esposa. Só que eles não imaginam que eu vim de dança de rua, gostava de dançar dança de rua, gostava de jogar videogame, gostava de artes marciais, servi ao exército, que eu gostava do exército. As pessoas não assimilam que eu vim de coisas boas, não, mas que eu vim de coisas ruins. Mas eu louvo a Deus porque, né, depois que eles me conhecem, ver quem realmente é o Leone, esse servo de Deus aqui, que Deus quer levantar como pastor, mas, né, na verdade, no mundo espiritual eu já sou um pastor. Porém, os homens aqui não querem jogar o azeite na cabeça, né, porque os homens estão tudo corruptos. Quando eu falo os homens, estou falando liderança. A maioria está corrupta, a maioria, 98%, porque eu sei que não são todos os pastores. Eu conheço pastores que são dignos, aqui do Rio de Janeiro e também fora, eu conheço muitos aqui pelo YouTube. Apesar de eu não falar muito, não me manifestar muito, não ficar entrando em contendas, em confusão, não ficar falando muito, eu prefiro ficar voltado na palavra do Senhor, no Espírito Santo, que é maior do que a palavra. Foi Ele que revelou a palavra, então Ele é maior do que a palavra. Então, eu aceito a correção. A correção é que traz o crescimento espiritual. Porque a própria palavra está dizendo que Deus castiga e corrige a quem Ele ama. Deus castiga e corrige a quem Ele ama. E se Deus está me castigando para o meu próprio bem, como um filho legítimo e não ilegítimo, então eu agradeço a Ele. Eu glorifico o nome dEle. Eu exalto o nome dEle, porque Ele está me considerando como um filho legítimo através da correção e do castigo, e assim eu cresço espiritualmente com Ele. Já estou 11 anos nesse caminho, meus irmãos. 11 anos neste caminho. Aleluia. E 11 anos neste caminho, eu cresci bastante com o Senhor. Cresci bastante com o Espírito Santo. Cresci bastante com o Senhor da glória. Eu também desejo que os meus irmãos cresçam. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com essa palavra e que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.